Na sequência, agora, convidaremos para falar sobre o tema Éric Guimarães. Éric Guimarães é ativista e estudioso dos fenômenos ligados aos riscos psicossociais associados ao trabalho de policiais e bombeiros. Com mais de 20 anos de experiência como professor, 12 anos como perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais, Éric possui 2 graduações em Física e Química, diversas especializações, entre elas Políticas Públicas, Gestão da Segurança Pública, Criminologia, Engenharia Ambiental, Psicologia do Trabalho, Saúde Mental e Atenção Psicossocial, e também Neurociência do Comportamento. Acho que ele tem tantas qualificações, mas eu tenho certeza que uma que guarda um lugar especial no coração dele é que ele é o idealizador do projeto Cuide-se Policial, que alcançou mais de 4 milhões de visitas em 30 dias. Ele recebeu a medalha Tiradentes em agosto de 2023, dos integrantes das Forças Internacionais de Paz da ONU, recebeu o título de cidadão honorário da cidade de Frutal, onde ele trabalhou por muito tempo. Sua trajetória inclui a participação no desenvolvimento do procedimento padrão de determinação de calibre de munições, referência no Estado, no sistema CIGEP e no sistema de cadeia de custódia. Éric, a brilhante à noite. Então, vamos lá. Obrigado. Estão me ouvindo, né? Vou só colocar meu cronômetro aqui, porque eu sou professor há muito tempo, então eu gosto de falar, sabe? Olha só, pessoal. Ah, tá, tudo bem. Olha só, pessoal, eu vou até usar uma colinha aqui, porque hoje eu esqueci vou pedir licença para vocês, eu esqueci meus óculos, então, às vezes eu não estou conseguindo ver os slides direitinho. Vocês podem colocar aí para mim, por favor? Então, vamos lá. Bom, as meninas já falaram muito bem, né? Tanto a Eufrásia Campos quanto a Juliana Lemes. A Eufrásia, inclusive, trabalha comigo no Cuide-se Policial, e elas levantaram vários números, né, várias questões aí. Inclusive, eu criei o projeto Cuide-se Policial porque eu mesmo vivenciei, né, na minha vida pessoal, profissional, essas questões. Então, coloquei no YouTube, eu tive problema com ideação suicida, eu trato um transtorno de estresse pós-traumático e depressão crônicas que eu adquiri, relacionados ao trabalho. E quando eu fiz ofício, por exemplo, né, acho que essa é a parte mais relevante do currículo, assim, eu conheço de perto isso. Fiz ofícios falando isso, literalmente, cara, preciso de ajuda, tem 5 anos que eu estou passando por isso, eu vou morrer. E não aconteceu nada, além de algumas sindicâncias, né, que eu não posso falar a respeito. Então, esse problema é real, tá, gente? Ele é real e ele não pode ser jogado mais para debaixo do tapete. Então, vamos falar sobre saúde mental na segurança pública e a mudança que a NR1, que é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, criou agora, e o impacto disso, para a gente pensar nisso na segurança pública, porque já funciona, né, entre aspas, bem para iniciativa privada. A Justiça do Trabalho funciona muito bem para indenizações nesse sentido, algum tipo de coerção nesse sentido. Mas para o servidor público, sobretudo para o policial, parece que nós não somos considerados trabalhadores. Ou pior, nós somos uma espécie de subtrabalhadores, em que algumas regras valem e outras não. Então, é isso que eu quero falar. Vocês podem mudar para mim, por favor? Aliás, eu estou com vou passando aqui. Então, vamos lá. O que são as NRs, gente? Eu vou explicar como perito criminal. Um dos primeiros casos que eu peguei foi acidente de trabalho, numa usina de cana, lá em Frutal. 2 funcionários, eles morreram depois de um equipamento quebrar. E aí uma das peças acertou, era um equipamento que girava a 700 km por hora, né? Esses 2 funcionários quebraram, não tinha testemunha, então era tudo por conta da perícia. Como é que se faz esse tipo de trabalho? Eu, como físico, químico, né, um pouquinho matemático, a gente analisa os vestígios e você vai nas normas regulamentadoras. Eu vou falar da NR1, mas elas são várias, né?
Na época, acho que eu usei a 11 ou a 10. E lá dizia que o empregador, eu concluí fisicamente, quimicamente, né, que o equipamento quebrou por falta de manutenção ou manutenção inadequada, que inclusive eles tentaram esconder, né, e isso motivou o acidente. E você vai na norma regulamentadora, ela diz o quê? Para quem trabalha com maquinário, né, com peças móveis, etc., tem uma série de EPIs e cuidados, principalmente com manutenção, para que não ocorra um acidente de trabalho. Então, essa empresa não respeitou isso, exatamente isso que eu coloquei no trabalho. Então, basicamente, as NRs, as normas regulamentadoras, elas vão falar, elas vão criar, né, uma série de regras com o objetivo de dar segurança e saúde para o trabalhador, enquanto ele desempenha a sua função. E, principalmente, né, ela cria uma série de obrigações para prevenir acidentes e doenças laborais. É por isso que, quando ela não é obedecida, a NR em si, né, pode ser a 1, a 2, a 10, ela gera sanções, né, nesse caso, por exemplo, um homicídio culposo, esse que eu periciei, ou sanções na esfera civil, né, na esfera trabalhista e tudo mais. O que aconteceu recentemente? Teve uma portaria de 2024 do Ministério do Trabalho e Emprego, que foi lá na NR1, que é uma NR que fala de riscos ocupacionais. Então, por exemplo, lá na NR1 estava escrito que você tinha que oferecer cadeiras, mesas ergonômicas para o funcionário, né, ou para o servidor público. Por quê? Senão a pessoa desenvolve uma LER, né, algum transtorno relacionado a esforço repetitivo, né? Lá, se você trabalha com radiação, lá está dizendo como é que você vai expor esse funcionário à radiação, como é que você vai controlar os riscos dele adoecer. Aí, só que não tinha nada de risco psicossocial. Risco psicossocial são aqueles associados a doenças, a transtornos mentais. Estresse demais, não deixa a pessoa dormir, submete ela a 70 horas semanais de trabalho, sem remuneração, sem compensação. Quem é da segurança pública aqui sabe exatamente do que eu estou falando. Né? O policial tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. E não pode compensar as horas, apesar de ter isso na lei. Então, eles foram lá nessa NR1 e colocaram que agora é obrigação do empregador, ele tem que mapear, identificar, avaliar e gerenciar os riscos psicossociais. Então, se a pessoa adoeceu com a depressão, com transtorno de estresse pós-traumático, com um transtorno ansioso, outro qualquer, né, além do TEPT, a culpa é do empregador, porque ele tinha que ter mapeado aqui, ele tinha que ter previsto. Deixa eu passar aqui. Como assim, Eric? Ainda está muito abstrato. Bom, então vamos fazer um exemplo bem prático, numa linguagem assim de físico, químico, né? Tem uma NR que fala sobre radiação. Radiação, quando ela foi descoberta, e eu falei isso, eu fiz um artigo sobre isso na faculdade, o sujeito que descobriu o raio-x, ele bateu tantas radiografias da mão dele, que ele perdeu a mão. Só que, ainda assim, eles não entendiam a relação do raio-x, né, fazendo uma radiografia, com câncer. Eles foram descobrir depois que os médicos que mexiam com isso morriam de leucemia 10 vezes mais do que a população em geral. E aí, com o tempo, criaram uma NR, por exemplo, no Brasil, que fala, o funcionário vai trabalhar, o servidor vai trabalhar com radiação, tem que ter aquele crachá que absorve radiação, de tempos em tempos você vai coletar esse crachá, a pessoa vai bater uma radiografia, ela tem que ficar atrás de uma parede, de uma chapa de chumbo, alguma coisa assim, né? Nós estamos acostumados a ver isso no dia a dia. Pois é. Por quê? Porque se você submeter essa pessoa descontroladamente a esses riscos de radiação, ela vai adoecer e, eventualmente, até morrer, né, por uma doença fatal. Os riscos psicossociais são a mesma coisa. Quer dizer, se você submeter o cérebro de uma pessoa a determinadas condições, estresse crônico, né, excesso de produção de determinados hormônios, privação de sono, né, esse tipo de coisa, com o tempo o cérebro inflama, literalmente,
começa a destruir sinapses nervosas, e aí você tem a criação dos transtornos mentais, né, os transtornos de comportamento. Então, o que eles fizeram? Eles inseriram na ANR, junto lá com riscos envolvidos com radiação, com produtos químicos, etc., ergonomia, né, eles inseriram riscos psicossociais, justamente para impedir que você submeta uma pessoa a esses fatores adoecedores sem descontrole, sem controle. Aqui estão alguns dados, eu coloquei só para relembrar o que as meninas falaram, né? Que a gente já tem hoje mais policiais morrendo de suicídio, né, de autoextermínio, do que em confronto, certo? Em serviço ou fora de serviço. Quer dizer, hoje o policial tem que ter muito mais medo de morrer pela própria arma ou por outro meio do que brigando com bandido na rua. E, no entanto, a gente tem muito mais investimento em arma, né, em colete balístico, etc., do que em saúde mental. Por quê? Ainda tem essa cultura de que saúde mental não é um problema para o policial, né? Saúde mental não mata ninguém. Só que a gente tem dois dados aí embaixo, ó. Esse 245% é um dado de São Paulo, recente. O número de mortes por suicídio em policiais de São Paulo é mais de 245%, ela é 245% acima das mortes por confronto. Quer dizer, é mais de 2 vezes, né? E esse último dado aí embaixo é um dado, inclusive, da ONU, tá? Mais de 90% dos casos de suicídio era possível a gente ter algum tipo de diagnóstico de saúde mental, de transtorno mental associado. Pra vocês terem uma ideia, enquanto uma pessoa comum, isso aqui é um dado de uma psicóloga que trabalha no CUITS, ela é portuguesa, certo? Então, é uma pesquisadora internacional. Enquanto uma pessoa comum, trabalhando 30, 40 anos, ela passa, uma pessoa com azar, pelo que ela me disse, ela passa em torno aí de 5 eventos traumáticos, um policial dados de lá, tá, de Portugal, imagina os do Brasil. Enquanto a pessoa comum passa por 5 eventos potencialmente traumáticos, um profissional de segurança pública passa por 900 no mesmo período. Quando eu conversei com o pessoal das Forças Internacionais de Paz da ONU, eles ficavam 1 ano, 6 meses, 2 anos na guerra. O policial militar enfrenta, né, um clima de guerra, porque os números de violência no Brasil são de países em guerra, às vezes até piores. Ele faz isso por 30 anos. Mas não se aceita que ele adoeça, né, mentalmente por passar por isso. Aqui eu peguei algumas coisas, que é do próprio CUITS, tem mais de 1 ano que eu venho falando disso lá. O que são os riscos psicossociais, então, gente? Eles são deficiências que a gente encontra em etapas, né, da organização e gestão do trabalho. Vou pegar minha colinha aqui, que eu não consigo ler. Olha só. Basicamente, evidencia que a gente tem problemas, né, decorrentes de contexto social instável, com efeitos negativos na saúde do trabalhador. E aí, esses efeitos podem atingir um estado psicológico, físico e social, com resultado em estresse, esgotamento e provocar doenças, né, como eu já falei, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, transtornos ansiosos como um todo. Que fatores são esses que a gente vê? Que até eu brinquei aqui, né, com os personagens do CUITS, que lembra muito a segurança pública, né? Olha aqui, olha os fatores de risco psicossocial que foram inseridos na NR1. Jornada de trabalho excessiva, por falta de efetivo, né? Horas extras não pagas compensadas, acidentes de trabalho, insegurança na execução das atividades. A Juliana, inclusive, falou aí da insegurança jurídica, né, que o policial, o bombeiro passa. Exigências contraditórias, assédio sexual ou psicológico. O caso da Rafaela Drummond, a escrivã, aqui de Minas Gerais, né? Acho que todo mundo ouviu falar, o Brasil todo ouviu falar. Então, é um exemplo típico disso. Violência física ou verbal, tratamento injusto ou vantagens seletivas. Eu ainda incluí aqui também, ó, pressão de tempo ou sobrecarga na função, demandas emocionais associadas ao trabalho, funções mal definidas, mudanças mal geridas, tudo em cima da hora, né? A gente passa muito por isso.
Condições ambientais precárias, né? A gente já teve, inclusive, a delegada Lia falando aqui da situação de delegacias, né, Lia? A infraestrutura precária, precisando de reforma, injustiça organizacional, falta de reconhecimento e recompensas. Continuando, ok, vai puxando minha orelha aí, com o tempo. Então, gente, agora a gente tem uma lei, né, vamos dizer assim, uma norma regulamentadora, feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que diz que essas questões de riscos psicossociais são problema do empregador, né? Serve para a iniciativa privada e serve para o servidor público. A gente tem que começar a pensar como é que nós vamos implementar isso para o servidor público, porque, por enquanto, estão discutindo só para a iniciativa privada, né? Aqui eu citei um pouquinho do assédio, que a Juliana já comentou, então vou pular, né? Mas, basicamente, o assédio moral e sexual, principalmente as meninas passam muito por isso, né? As mulheres muito por isso, nas instituições de segurança pública, ele gera um estresse crônico difícil de gerenciar, tá? A gente recebe muitos relatos no Cuide-se policial, muitos relatos, em que a pessoa denuncia irregularidades, denuncia assédio, ou ela só adoece mesmo e cobra providências, quer tirar uma licença, e ela começa a ser perseguida, literalmente, né? Por colegas, às vezes a instituição permite determinados uso institucional inadequado, né, para isso, e essas pessoas não encontram justiça. Tem muito esses casos, muitos. A gente está começando a transformar em histórias para publicar, preservando, né? Então, eu chamo vocês para a gente, quem quiser conhecer o Cuide-se, né, para a gente criar políticas públicas, né, conhecer essas histórias, estabelecer canais seguros para poder falar desse tema. Aqui eu cito duas fontes, né, uma delas é esse Saúde Mental do Trabalhador, riscos psicossociais e saúde mental do trabalhador. É de uma amiga minha, Luciana Baruch, ela é auditora fiscal do trabalho. É médica, advogada, um monte de coisa, ela é muito inteligente, que fala sobre isso, tem dados científicos importantíssimos para a polícia. Convido a todos e a todas a conhecerem o Cuide-se Policial, né, .com.br, que é o nosso projeto. E agora, recentemente, que até foi uma demanda da minha amiga delegada Lia, citar um pouquinho do Cuide-se IA, né, que a gente criou agora. Só mais um minutinho. O seguinte, a Eufrásia comentou que tem uma dificuldade de adesão dos policiais e bombeiros em programas de atenção psicossocial, principalmente quando são institucionais. A pessoa não quer levar para a instituição porque ela não confia na instituição, né? Geralmente ela vai para os sindicatos quando vai. E ela observou no Mente Sana, que se tornou referência nacional, né, que o nível de adesão, quando é um órgão, uma instituição, alguma coisa fora da polícia, fora dos órgãos de segurança pública, né, dos bombeiros e tudo, a adesão é maior. As pessoas se sentem mais acolhidas, né, mais à vontade para falar. Então, a gente decidiu, eu programo desde os meus 10 anos de idade, né, estudo programação desde essa época. A gente aproveitou a inteligência artificial, que surgiu agora, e a gente criou um sistema que chama Cuide-se IA, em que, basicamente, a gente vai oferecer educação emocional e psicossocial para os membros da segurança pública, né, policiais e bombeiros, e quanto mais essas pessoas interagem com o sistema, mais ele aprende sobre essas pessoas, e a gente consegue contornar um problema, que é levantar dados sobre a situação desses servidores. E, a partir disso, a gente quer fomentar políticas públicas, que o Cuide-se tem uma capilaridade nacional e acesso, né, à esfera política em vários setores, né? Desde extrema-direita, extrema-esquerda, o centro, né? Então, é um problema que a gente, se tiver os dados, a gente consegue endereçar. Então, quem quiser conhecer, a gente colocou hoje o site no ar, é cuide-se.ai, tá? Então, quem quiser conhecer, quem quiser treinar a IA também, usar a IA, eu tenho certeza que vocês vão gostar.
A Lia se apaixonou quando ela viu. Porque Coloca. além de todas as funções aí, a qualificação do Eric, ele é programador autodidata também. Ele desenvolveu o Cuide-se IA sozinho e é muito bacana. Eu convido vocês todos a olharem. É um cuidado assim gratuito com os policiais. Nós precisamos, claro, né, de parcerias para que isso possa ser estendido a todos para acessar. Mas é fantástico, assim, só acessando mesmo para vocês verem o quanto ficou bom. Parabéns, Eric. Obrigado. Vocês conseguem abrir o navegador aí para o pessoal ver? Aí. Ele está na versão beta, né? Eu subi mais para conhecer. Se entrar ali na parte de suporte, clica lá em suporte. Desce um pouquinho. Mais um pouco. Até aparecer uns quadrados. Pode descer. Aí, ó, por enquanto ele já tem isso aí, né? Então, a gente vai ter desde cursos com especialistas, desde internacionais, tem uma área toda de meditação e mindfulness, até garantido, viu, gente, pelo gabinete da delegada Lia, porque as meninas todas, né, fuçaram aí, e o pessoal adorou, realmente, assim, ficou bem legal. A gente tem o Escrita Cuide-se, que tem a ver com escrita terapêutica, e a IA te ajuda a analisar uma espécie de reflexão no espelho, para que você perceba em você mesmo padrões de pensamento, sabe? Ela te ajuda a refletir naquilo. Então, é extremamente voltado para o autocuidado. Eu criei para policiais e bombeiros, eu mesmo custeei, igual o Cuide-se Policial, eu pago do meu bolso e tudo mais, e com o tempo a gente quer estender para outros grupos, né? E tudo mais. Então, aguardem novidades, que a gente vai fazer políticas públicas boas com esses dados da Cuide-se IA, tá? Muito obrigado e desculpem estourar um pouquinho o tempo. Obrigada, Eric, por dividir conosco. Parabéns mais uma vez. Pessoalmente já te disse muito isso, mas gostaria de fazer isso em público, assim, o cuidado que o Eric tem com a vida dos policiais, com a saúde dos policiais, o quanto ele tem se dedicado a isso, ao Cuide-se, e agora, né, o Cuide-se IA, realmente você merece reverência, viu, Eric? Obrigada.